Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quem era ele? Por que ele veio? Afinal de contas, o que foi que ele ensinou? Por que Jesus morreu? Quem fez isso com ele? O que muda com a sua morte? Como assim? Ressuscitou? Ele está vivo? Mas onde ele está? Para onde ele foi? Ele vai voltar? Qual o significado disso tudo para mim? Como isso afeta a minha vida, a minha história, o meu futuro? Como isso afeta o mundo ao meu redor? Viveu, morreu, ressuscitou. A obra de Jesus não terminou com a sua vida e nem com a sua morte. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo. E Jesus está aqui entre nós. E hoje, nesse domingo de Páscoa, é a respeito disso que nós queremos conversar, celebrar e adorar o Senhor. Eu não sei se você comeu muito ovo de Páscoa hoje, eu espero que não, porque não é muito bom para a saúde. Mas eu espero que você tenha tido um dia festivo, um dia de celebração com a sua família, um dia de celebração com os seus amigos, porque hoje é um dia de alegria para nós. Jesus, ele não ficou preso pela morte, ele não ficou preso no túmulo, ele ressuscitou. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 28, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, é o último capítulo de Mateus, e nós vamos ver aqui uma narrativa de como os discípulos descobriram que Jesus havia ressuscitado. Mateus 28, 1 a 10. A minha versão é a NVI, está escrito assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor para nós. O fato é que a ressurreição é narrada nos 4 evangelhos. O livro de Atos fala constantemente a respeito da ressurreição. Todo o Novo Testamento depende de que isso seja verdade. Não foi
simplesmente um retorno do mundo dos mortos. A vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus, ela teve muitas e muitas implicações. O túmulo de Jesus foi encontrado vazio, como nós vimos aqui. Haviam teorias de que o corpo de Jesus tenha sido roubado pelos seus discípulos, ou teria sido escondido pelos soldados romanos, ou foi roubado por ladrões, mas o fato é que o corpo de Jesus não estava ali no túmulo, porque ele estava vivo. Jesus apareceu aos discípulos durante um período de 6 semanas. Em 11 ocasiões diferentes, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Isso está registrado lá por Paulo em Coríntios. Os discípulos, depois que Jesus morreu, ao invés de se esconderem, ao invés de sumirem, ao invés de abandonarem aquilo que eles haviam iniciado com Jesus, eles deram a sua vida por essa mensagem. Eles deram a sua vida pela ressurreição, porque eles viram o Jesus ressurreto. E a vida desses discípulos é um testemunho cabal, da experiência que eles tiveram com esse Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado tinha um corpo físico. Esse corpo físico de Jesus era de carne e osso. Jesus abraçou, como nós vimos aqui nesse texto, ele comeu, ele bebeu, ele foi tocado pelos seus discípulos. Tomé queria tocar Jesus, Jesus deixou que ele tocasse as feridas que ele tinha da crucificação em seu corpo. Mas essa nova humanidade de Jesus, esse novo corpo, era início de um novo tipo de homem, de um novo tipo de humanidade que Jesus estava inaugurando ali. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito que nós temos uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Jesus conquistou para nós uma nova vida futura. Jesus, ao ressuscitar, ele garante que nós temos uma posição correta diante de Deus. A ressurreição de Jesus confirma que a obra de Jesus foi completa. Ele também nos ressuscitará pelo seu poder. Está escrito em 1 Coríntios 6,14. Todos nós seremos transformados e teremos também um corpo imortal, igual ao de Jesus. Ontem à noite eu mal dormi pensando nessas coisas, enquanto eu refletia e orava, e eu confesso que eu estava ansioso por pregar isso hoje de manhã, por pregar isso agora à noite, no meio da noite. Uma das vezes que eu acordei, a hora que eu olhei na parede do meu quarto, tem uma foto linda da Érica junto comigo. E estava lá o sorriso da Érica estampado naquela foto. E a hora que eu olhei para aquela foto, ao invés de eu me entristecer, esses versículos vieram na mente, porque Jesus ressuscitou, eu e a Érica vamos sorrir juntos um dia novamente. Porque o que nós estamos falando a respeito de toda a verdade do Evangelho para nós, da esperança que Jesus deu para mim e para você, de que nós temos uma vida eterna com Ele. E Jesus, depois de 40 dias que havia ressuscitado, Ele foi elevado aos céus, para um lugar específico. Jesus foi elevado aos céus. Aquele Jesus que nasceu numa família simples, de uma pessoa sem beleza nenhuma, que tinha discípulos comuns, que viveu uma vida comum, que andou pelas estradas ali empoeiradas, que foi traído, que foi massacrado, que foi açoitado, que foi condenado como um criminoso de alta periculosidade, que foi humilhado na cruz, que foi crucificado nu, que foi exposto daquela forma. Esse Jesus que foi pisoteado pelos homens, ele foi elevado por Deus aos céus. O Senhor Jesus, ele foi elevado e ele está agora exaltado à direita de Deus. E Deus o exaltou. Deus o exaltou a uma posição extraordinária, a posição dele. Jesus está numa posição e ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome que um dia
toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e todos dirão. Se você falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu te pego. E toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. É nessa posição que Jesus está. Ele recebeu glória, honra e autoridade. E nós podemos hoje experimentar um pouco dessa autoridade de Jesus sobre o universo. No futuro nós vamos partilhar disso plenamente. Nós ansiamos pelo dia que Jesus vai voltar. Nós ansiamos pelo dia em que Ele vai vir e governar absoluto sobre a terra, novos céus, nova terra, e nós reinaremos com Ele e viveremos com Ele nesse novo e perfeito mundo que Ele restaurará. A minha pregação era essa. Era isso que eu ia pregar hoje. Até que, orando e preparando para hoje, eu encontrei o texto de Filipenses 3, capítulo 10, o capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Abra comigo. Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e versículos 11. E nesse texto eu encontrei a seguinte expressão: o poder da ressurreição. Paulo falando a respeito do poder da ressurreição. Olha o que está escrito, Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Está escrito assim, palavras de Paulo: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo abre para nós aqui um outro aspecto a respeito da ressurreição. Nós não estamos aqui hoje à noite. O domingo de Páscoa não é simplesmente a respeito de ser um culto memorial a respeito da morte, a respeito da ressurreição de Jesus. Mas este domingo, este dia e esta verdade da ressurreição fala de um poder disponível para mim e para você hoje. Isso é mais do que uma cerimônia religiosa. Nós estamos falando a respeito de algo que interfere no seu dia a dia, na sua mente, no seu coração, nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas dificuldades e no seu dia a dia. Paulo está falando, eu quero conhecer esse poder, eu quero experimentar esse poder. E Paulo não fica só nisso. Em Efésios, que é um livro anterior, se você está com a sua Bíblia na mão e está em Filipenses, você pula um livro para trás, e você vai para Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, olha só o que Paulo diz. Então dá um pulinho lá comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. Agora o que Paulo está fazendo, ele já disse que ele queria conhecer e experimentar esse poder. Agora o que ele está fazendo, ele está falando, escrevendo para os Efésios, para a igreja que se reúne em Éfeso, e ele está escrevendo para eles e está fazendo uma oração por eles. E eu queria que você soubesse que esse texto, em primeiro lugar, foi escrito para os Efésios, mas hoje esse texto é para mim e é para você. Em outras palavras, esta oração de Paulo é uma oração a meu respeito e é uma oração a teu respeito também. Olha o que é que Paulo está orando aqui. Efésios 1, versículo 17 em diante. Está escrito assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder
ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Palavra do Senhor de novo, né? Precisa falar de novo aqui. Palavra do Senhor, né? Palavra do Senhor para nós. Uma oração que Paulo está fazendo para os Efésios, mas ele está fazendo para mim. Ele está fazendo para você. E nessa oração ele está pedindo para Deus o seguinte: Deus, abre os olhos deles. Deus, abre os olhos deles. Abre os olhos deles para que eles possam ver. E eu queria dizer para você que é muito fácil nós não vermos. É muito fácil nós sermos enganados por aquilo que nós vemos. É muito fácil nós nos esquecermos dessas verdades. É muito fácil nós sermos absorvidos por aquilo que está ao nosso redor e nós nos esquecermos da verdade. E nós passarmos a acreditar que a nossa vida é isso que nós estamos vivendo no dia a dia. Que tudo aquilo que nós temos, que tudo aquilo que nós podemos experimentar, que tudo aquilo que Deus tem para nós, é isso que nós estamos passando nos dias de hoje. E nós nos acomodamos com aquilo que é o comum, com aquilo que é o jeito que a vida acontece ao nosso redor. Mas Paulo, que conheceu esse poder, ele fala: abre os olhos deles, eles precisam conhecer esse poder. E ele está falando do poder da ressurreição. Ele fala: esse poder que ressuscitou a Jesus dos mortos e levou ele a essa posição. Gente, o texto fala que quando aconteceu ali aquele momento, a hora que o anjo desce, né, houve um terremoto. Mas o que está acontecendo aqui, o Filho de Deus, ele se fez homem, viveu entre nós. Jesus viveu entre nós. Nós falamos a respeito disso na primeira noite dessa série. Jesus viveu entre nós, Deus entre nós. Agora esse Deus, ele morreu. Ele deu a vida dele. Ele foi crucificado, ele foi sepultado, ele foi enterrado. Ele ficou 3 dias nesse túmulo. Mas no terceiro dia, um poder extraordinário não apenas arrancou ele daquele túmulo. É interessante que o texto fala que quando as mulheres chegaram, a pedra foi removida pelo anjo. A pedra não foi removida para Jesus sair. Jesus saiu de lá antes da pedra ser removida. Dentro daquele túmulo, que os túmulos eram cavernas, né, com aquelas pedras na frente, lá dentro. E esse túmulo era guardado porque os guardas, você vê o registro, os guardas estavam ali, porque eles tinham interesse político nessa morte. Lá dentro, só haviam lençóis. Porque Jesus, o poder extraordinário de Deus, não só havia ressuscitado ele, mas Jesus foi elevado a uma posição de autoridade sobre todo o universo. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Nós falamos isso no credo apostólico, né? Ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ele foi colocado em sua posição de autoridade, de onde ele governa todas as coisas. Este poder que fez isso com Jesus, é o poder de que Paulo menciona aqui. Paulo está falando que os nossos olhos precisam ser abertos para que nós possamos experimentar esse poder. Que os olhos do coração deles sejam abertos, que eles conheçam a esperança pela qual eles foram chamados. Paulo está orando para que nós entendamos a esperança que nós temos em Jesus. Para que nós entendamos que nenhuma outra esperança
que nos cerca possa nos enganar, possa nos enredar, possa governar nossa vida e nós vivamos em função delas. Qual é a grande esperança da sua vida? A esperança da sua vida é enriquecer. A esperança da sua vida é ter grandes experiências. A esperança da sua vida é comer até ficar com a barriga cheia. A sua esperança é você conquistar uma casa enorme, maior do que as pessoas da sua vizinhança têm. A sua grande esperança é ter um título que as pessoas possam aplaudir. Qual é a sua esperança? A oração de Paulo é: abre os olhos deles, para que eles possam entender a esperança que eu dei para eles, que eu chamei para eles. Que eles não fiquem enganados por outras esperanças, porque as outras esperanças, elas passarão. Tem algumas coisas que nós lutamos na vida para conseguir, não é mesmo? Tem coisas que nós lutamos para conseguir. Algumas dessas coisas nós não conseguimos. E nós nos desapontamos por causa disso. Outras coisas nós conseguimos. E ao conseguir, nós nos desapontamos também. Porque aquela conquista não é suficiente para nós. E nós vamos atrás de uma outra. E de uma outra. A oração de Paulo, que eles conheçam essa esperança que o Senhor chamou, a esperança que o Senhor deu para eles. Aí Paulo usa essas expressões grandes aqui, ele fala que eles conheçam a grandeza do seu poder, que eles conheçam a sua poderosa força, que eles conheçam este poder. A palavra poder no Novo Testamento, no grego, é dunamis, e a palavra dunamis tem a mesma raiz da palavra dinamite, que nós usamos. Então, essa esperança, esse poder que Jesus quer trazer para mim e para você, ele tem um poder explosivo. E não é um traque qualquer de São João, né? É um poder explosivo. O poder de Deus empoderando o nosso coração, para que nós nos mantenhamos olhando para Ele, buscando a Ele, esperando nele, e não sendo enganados por outras esperanças e outras coisas. Esse grande poder, essa poderosa força que ressuscitou. O texto fala, né, de Jesus sendo colocado nessa posição, e fala que Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. O texto fala de Jesus sendo elevado, né, a cabeça, e nós somos parte desse corpo, e que esse corpo possa andar nessa autoridade. O Senhor chamou você para andar na autoridade dEle. E é importante que você entenda que autoridade é essa. A autoridade que Jesus deu para você não é para você mandar. A autoridade que Jesus deu para você é para que você possa servir, como Ele serviu também. A autoridade que Jesus deu para você é para que você não se sujeite a outras autoridades que sejam contrárias à autoridade dele. Enquanto nós estávamos comemorando a Páscoa hoje, lá no Sri Lanka, bombas estavam sendo lançadas sobre uma igreja durante a Páscoa. 50 pessoas morreram, 180 foram feridas, mas nenhuma bomba é capaz de impedir a igreja de Jesus na face da terra, porque nós temos a autoridade do Senhor na nossa vida. A autoridade de nós andarmos nessa terra, de nós andarmos os nossos caminhos, confiando no Senhor. Alegres no Senhor, felizes no Senhor, sustentados pelo Senhor, guiando a nossa vida naquilo que Ele tem para nós. O Senhor está convidando eu e você para olharmos por essa perspectiva. Esse poder da ressurreição está aqui. Se eu tivesse numa igreja pentecostal agora, hein? Fala sério, hein? Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu ia falar, o poder da ressurreição estava aqui, e para lá, ia virar um fogo aqui. Já ia sair, o Rogério ia largar essa câmera aqui, já ia sair um sapatinho de fogo aqui. Se nós tivéssemos, nós não estamos na Vineyard. Na Vineyard, legal, isso aí, bacana, gostei dessa mensagem. Essa é a autoridade do Senhor.
O nosso Deus está sentado à direita de Deus Pai e nós estamos assentados com Ele. É isso que Efésios fala. Ele está sentado à direita de Deus e nós estamos assentados do seu lado. Deixa eu te contar uma história da minha infância. Eu fui criado lá em Piratininga, conhece? E quando eu era criança, meu pai era policial militar. Então eu ia para a escola e às vezes quando estava chovendo, meu pai ia me buscar. Mas quando ele ia me buscar, ele estava de serviço, ele ia me buscar de Camburão. Gente, maravilhoso. Você já andou de Camburão? Desculpa tocar nesse assunto, às vezes você andou lá atrás e eu posso estar mexendo numa área sensível da sua vida aí e tal, você não vai admitir publicamente, tudo bem, né? Mas você que já andou de Camburão sabe que o negócio é poderoso, né? E a minha alegria era ir embora para casa de Camburão, né? Então, assim, às vezes eu queria que chovesse para ele ir lá me buscar e que ele tivesse serviço, mas teve um dia em particular que um menino falou que ia me pegar na saída. Eu não lembro o que aconteceu. O moleque falou, eu vou te pegar. Lembra disso? Não sei se faz isso ainda. Deve fazer, né? Essas coisas não mudam, né? Ele virou, eu vou te pegar na saída. Eu falei, ai, meu Deus, é hoje que eu vou apanhar. E aí eu não era cristão ainda. Eu ficava lá meio na sorte. Tomara que chova. Tomara que meu pai tenha serviço. Tomara que meu pai... Gente, choveu. E digo mais. Meu pai estava trabalhando, estava de serviço. Quando eu vou chegando na porta da escola, do outro lado da rua está o Camburão e meu pai lá. E eu saí pelos portões da escola, pisando como um rei da Inglaterra, olhando para o meu algoz, que estava lá, e indo na direção do Camburão. 1, 2, 3, 4, era um desfile. E eu dei a volta pelo Camburão e eu sentei do lado do meu pai no Camburão e coloquei o braço que nem a rota, assim, ó. E eu virei para ele e falei, pai, liga o giroflex, que é aquele negócio que roda lá em cima, né? Dá para tocar a sirene, meu pai? E fomos embora para casa e o meu inimigo ficou lá atrás. Como é bom sentar do lado do seu pai, quando ele dirige o Camburão. Você que andou lá atrás é outra história, não vamos misturar. Mas essa é a nossa posição diante de Deus. Nós estamos assentados à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais. E Ele é o cabeça, e Ele é a autoridade. E um dia todos vão reconhecer, todos vão se dobrar, todos vão se ajoelhar. Mas nós já fazemos isso hoje. Um dia isso vai ser obrigatório. Obrigatório. Mas nós escolhemos fazer isso hoje. E nós viveremos eternamente com Ele. Que o Senhor abra os nossos olhos para essa realidade. Para que nós não sejamos enganados pelas outras. O poder da ressurreição é o poder para nos salvar. O poder da ressurreição é o poder para nos dar vida eterna. O poder da ressurreição é o poder que nos capacita a vencer o pecado. O poder da ressurreição é o poder que nos capacita a vencer as lutas da nossa vida diária. O poder da ressurreição é o poder que nos capacita a fazer as obras do reino de Deus. O poder da ressurreição é o poder do Espírito Santo derramado sobre nós. A morte não tem a palavra final. Jesus tem a palavra final. O pecado não tem a palavra final. Jesus tem a palavra final. Os homens não têm a palavra final a nosso respeito. Jesus tem a palavra final. Os problemas que nós estejamos enfrentando não têm a palavra final a nosso respeito. Jesus tem a palavra final. A doença, a enfermidade não tem a palavra final sobre a nossa vida. Jesus tem a palavra final. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele não tem a palavra final sobre a nossa vida. Jesus tem a palavra final. Este mundo ao nosso redor não tem a palavra final sobre nós. Jesus tem a palavra final, porque Ele venceu. Amém.
Era isso. E agora? O que a gente faz? Eu queria convidar você para experimentar esse poder da ressurreição agora. Eu queria convidar você para abrir o seu coração e para deixar que o Senhor abra os seus olhos para que você receba essa esperança. Para que você abrace essa esperança. Para que você receba este poder. Repito, Domingo da Páscoa para nós não é simplesmente um culto memorial. É um culto presencial. Porque Jesus está aqui. E porque o poder que ressuscitou Jesus está disponível para nós. Está disponível para você. Está disponível para mim. Eu queria convidar você a nós pararmos agora, diante desse rei, diante deste trono, e nós abrimos o nosso coração. E nós pedimos para o Senhor, abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver essa esperança. Abra o meu coração para que eu possa receber essa vida. Para que eu possa receber este poder. Para que eu não dependa de outras forças e de outros poderes, ou de outras esperanças, ou de outros quaisquer que sejam. Para que no Senhor, eu seja pleno, realizado. Venha sobre nós poder da ressurreição. Olá, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra que encerra a nossa série de Páscoa, falando a respeito de Jesus que viveu, morreu e ressuscitou. Que o poder da ressurreição esteja presente na sua vida, te transformando, te encorajando e realizando tudo aquilo que Deus planejou para você. Gostaria de convidar você a dar uma olhada no nosso canal e ver outras séries de pregações que possam abençoar a sua vida. Mas lembrando que nada substitui você estar efetivamente presente numa comunidade, desfrutando da comunhão, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem preparado para você no convívio com a igreja dele. Deus te abençoe.